Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso ponto de encontro. E hoje eu trouxe para vocês um casal muito bem resolvido. Eu estou falando da Bia e do Beto Fraguas, que são realmente uma parceria, não só na vida, no relacionamento, eles não só tiveram duas filhas lindas, como eles também agora ajudam pessoas, ajudam a gente a se enxergar como uma peça fundamental do relacionamento. E por que não associar essa coisa tão legal que é o casamento, esse desafio, né, gente? Porque é um desafio. Então, Diário. por que não associar algo que é tão desafiador, mas que todo mundo quer? Eu, por exemplo, adoro ser casada, com coaching, que é uma metodologia tão poderosa. Então, sejam muito bem-vindos, casal bem resolvido. Obrigada, Adriana. Olá. Vamos lá. Eu quero começar falando sobre isso. Assim, Desculpa, Beto, nem deixei você falar que é um prazer grande estar aqui, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu sou casado, eu entendo isso. Ah, então tá, poxa. Desculpa, Bia. Esse casal, os dois vieram de lugares diferentes e estão na minha vida há algumas décadas. Né? Então não é à toa que tem tanto carinho, tanto amor envolvido aqui. Agora, eu quero que a gente comece falando do seguinte. De onde veio a ideia de ajudar casais? Porque vocês, como coaches, vocês poderiam investir no processo em si ou ajudar qualquer outro tipo de pessoas e vocês, depois de muito pensar, decidiram realmente ajudar casais que querem resgatar o seu casamento, o seu relacionamento, o bem-estar. Onde é que veio isso? Me conta. Adriana, a gente sempre teve isso como uma premissa, que casamento é uma instituição que não está falida no nosso pensamento. Que se a gente demorou tanto para se encontrar e estar junto, é para dar certo, independente de qualquer coisa. E a gente Ai, tô até arrepiada. Ai, que lindo! É mesmo, gente. A gente demora tanto para encontrar alguém e aí, de repente, a gente fica querendo achar defeito e colocar isso como sendo descartável e buscar na próxima esquina, né? E pior, você vai trocar só de defeito, né? Porque o outro que vai vir, ou a outra que vai vir depois, vai vir com outros defeitos, né? E aí, quando a gente percebeu isso e viu que poderia ser uma forma de ajudar outros casais a entender isso, a gente se encontrou, né? Foi mesmo. Acho que foi uma coisa, eu acho que é um chamado mesmo, assim, porque a gente sempre foi muito visto como exemplo, a gente sempre foi muito procurado, assim, para aconselhar casais. Nossa, mas vocês se dão tão bem, como é que vocês conseguem, como é que vocês fazem isso? Então, acho que apareceu, caiu no colo da gente. Né? Legal. Aproveitou, né? Vamos lá. Ou seja, vocês usaram uma competência técnica que era o coaching associado a algo que já estava no cerne de vocês, né? Já era uma referência que as pessoas viam e que, de repente, vocês não conseguiam nem perceber o quão raro e o quão valioso é isso, né? E a gente sempre estudou muito assim para resolver conflitos nossos, assim. A gente sempre se interessou muito sobre o assunto. Então, a gente sempre se especializava um pouco mais e aplicava no nosso relacionamento e via que a coisa funcionava melhor e a gente criava regrinhas dentro do nosso relacionamento para cada vez ele ficar melhor. E sempre funcionou muito bem, né? Até agora. Ou seja, vocês foram o próprio laboratório do casal bem resolvido. Né? Constantemente. Legal. Vocês falam muito sobre a questão de vocês diminuírem as distâncias. Vocês não, né? A importância do coaching, do programa, é diminuir as distâncias entre os casais. E isso, de fato, acontece, né? A gente percebe que a gente pode estar dormindo na mesma cama, que a gente estabelece algumas barreiras, a gente sobe muros, muitas vezes intransponíveis, né? Exatamente. Isso mesmo. É a questão da rotina, é a questão dos problemas que vão acontecendo no dia a dia. A gente fala muito da questão de se perder a intimidade. Isso mesmo. A gente vê casais vivendo há muitos anos como dois estranhos, praticamente, sabe? Sem ter a possibilidade de uma conversa franca, de uma conversa honesta. Eles continuam mantendo ali um casamento sem nenhum propósito, talvez, sabe? Cria-se um abismo entre os dois, né? E isso é muito perigoso, porque se você pensar no tempo que você
tem com essa pessoa, o tempo de vida que você investimento tem, investimento de amor, de vida, de propósito. Expectativa, né? Expectativa. E você deixar tudo isso amornar para viver de qualquer jeito? Verdade, verdade, verdade. Quando a gente fala de perder vida, me vem uma coisa muito clara, assim. Poxa, a gente fez uma opção e a gente cria uma expectativa. E aí a gente encara como normal as coisas degringolarem. Ah, porque afinal de contas é normal você casado há tanto tempo não ter mais um relacionamento de amizade, de carinho, de diversão, né? Você aprende isso ouvindo da tua mãe, às vezes, da tua amiga. Não, isso é normal, o casamento é assim mesmo. Depois de um tempo ele esfria. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Nem pode ser, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, se meu marido escuta isso, ele podia entender um pouco isso. Meu marido. Aí. Vou conversar com ele. Não, ele podia entender que é normal casamento amornar, que é normal as pessoas se distanciarem. Mentira, Deus me livre. Deus me livre. A gente usa sempre uma frase que é a seguinte: há quanto tempo vocês são casados? A gente sempre aplica ela. Aí tá lá, 10, 20 anos. Quem aqui namora? Ninguém levanta a mão. Ou seja, quem está casado normalmente deixa de namorar. E a gente pergunta, quando é que vocês pararam de namorar? As pessoas acham que a partir do momento que casou, não casei, agora não sou mais namorado. Não, literalmente, né? Tô casada há 19 anos. Há quanto tempo você não namora? 19 anos, ué. Casei, pra que eu vou continuar namorando, cara? Trabalho, pelo amor de Deus. Que dor de cabeça. Aí que fica bom. Depois que casa, que o namoro fica melhor. Não ficar namorando só no portão, né? Legal, legal, legal. E na opinião de vocês, assim, qual é a primeira coisa que se deve pensar? Porque, assim, normalmente a pessoa que quer resgatar um relacionamento ou quer melhorar um relacionamento, ela não compartilha isso com a pessoa que está do lado, né? Com o cônjuge. Ou seja, é uma decisão pessoal. Caramba, eu olho para o lado e falo, putz, estou perdendo tempo aqui com essa pessoa, né? Estou perdendo minha vida, minha energia. E aí ela toma a decisão de resgatar esse relacionamento. Ela fala, putz, vou fazer tudo o que tiver nas minhas mãos. E aí, qual é a primeira dica? Assim, qual é a primeira coisa a se fazer quando você tem esse estalo e pensa, eu posso ser feliz no meu casamento? Eu acho que o mais importante, a primeira coisa, é justamente você ter essa clareza de que ainda dá tempo, de que ainda é possível. E você ter essa vontade de apostar. Porque isso é que vai começar a movimentar, isso é que vai começar a buscar essa reconexão. Isso. Né? E eu vou um pouco mais além que, apesar de, vale a pena. Porque você pode estar vendo um turbilhão de coisas, um turbilhão de emoções, cara, ainda vale a pena. Como o Beto falou, se você pensar em uma outra opção, vou largar tudo, porque às vezes as pessoas, no auge da sua emoção, fazem coisa que depois elas se arrependem. Então, se você pensar com menos emoção e trazer um pouco mais de razão, e quando eu falo de trazer razão, não é pensar em quanto você adquiriu nessa vida, não. Você vai sentir ali. Mas você pensar que, apesar de tudo, ainda vale a pena. Isso aí. E tem uma coisa que me pega muito, porque eu vejo, não só no relacionamento de casal, mas nos relacionamentos em geral, as pessoas muito pouco tolerantes e sempre querendo que seja uma coisa descartável, porque é mais fácil você começar do zero, né? Porque você não tem que acertar a conta. É mais fácil dizer, quer saber? Deixa eu ir para o próximo, porque o próximo não vai saber a besteira que eu fiz aqui. E aí eu posso começar tudo de novo, né? E ninguém tem que se cobrar nada. As pessoas fogem da cobrança, né? De que nada está acontecendo. Só que eu acho que você vai para o outro relacionamento já levando uma carapaça a mais, né? Você começa a engrossar a casca. Então, cada vez que você muda de um relacionamento para outro, se você leva essa carga desse relacionamento, você engrossa a sua casca e cada vez você está menos aberto ao amor mesmo. Menos aberto a viver aquele relacionamento de uma forma plena, de uma forma feliz, saudável. E eu acho que, além disso, você perde uma grande oportunidade de ser você mesmo. Porque quando você muda e vai para um outro relacionamento, a tendência é você criar aquele primeiro personagem, né? Que é aquele personagem que vai agradar aquela pessoa que está ali na sua frente. Quando você começa a tirar todo esse personagem e a pessoa que está ali de frente vai te conhecer realmente, é que você é você mesmo.
Uau, Então, quando 2 você pontos. está em relacionamento, dificilmente você será você mesmo. Não, 2 pontos muito importantes. Quer dizer, não tem problema você mudar de relacionamento. Mas o problema que é desse relacionamento, você tem que resolver nesse relacionamento, né? Porque você se transforma, porque você se modifica. E quem sabe quando você se modifica e resolve o problema, você percebe que é melhor ficar casado do que procurar outro, né? Você Muitas vezes perde. você descobre isso. Né? E aí isso que a Bia falou que é muito interessante. Quando você se dá esse tempo, você, além de descobrir quem é o outro, o melhor do outro, você tem a chance de entrar em contato com você. Você tem a chance de se conhecer como espelho do outro. Que legal, que legal. Qual é, na opinião de vocês, o fator número 1 que boicota qualquer relacionamento? Assim, o que mata o relacionamento? É o dedo dos outros, né, cara? É ouvir o pitaco dos próximos, de quem está mais próximo, não está torcendo por você. O que chega mais para a gente é isso. Né? É quando começa a dar ouvido para a conversinha dali, conversinha daqui. Não, porque começa já do próprio falar, não, é normal, isso aí é normal. As pessoas que te cercam, quando você vai falar do seu relacionamento, pô, não tá bom, cara, era melhor. Não, isso aí é normal. Então, quer dizer, a partir daí já começa a conselho errado. Né? Tipo assim, se aquieta, né? Tipo, se contenta. Você tem que dar graças a Deus que você ainda tem um relacionamento. Tanta gente aí procurando por um relacionamento, né? Por pior que seja, você pelo menos está casada, está casado. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. E é isso, mas a gente a gente aposta no casamento. Sabe? A gente para o que o casamento dar certo. Éramos pessoas, ainda temos opiniões diferentes, temos opiniões divergentes em várias coisas, mas a gente aprendeu a se respeitar, né? A respeitar o limite um do outro. Não, e é importante dizer, quando ela fala isso, a gente passa por conflitos, a gente passa por crises, a gente passa por situações mais complicadas, mas justamente a gente sai do outro lado fortalecido, cada vez mais fortalecido, e cada vez com um relacionamento mais fortalecido também. Porque é muito bonitinho, assim, as pessoas, nossa, aquele casal é tão lindo, eu queria ter um relacionamento igual aquele. Cara, quando você olhar de perto, teve crise, passaram por dificuldades. Todos os relacionamentos bonitos, duradouros, passam por dificuldades e crises. A diferença é como você lida com isso. Então, quando as pessoas dizem que é normal, do mesmo jeito que as pessoas dizem que é normal e a gente acha que não é normal, manter um casamento só porque você já está junto também não é. Então, o que a gente faz? A gente tenta, a gente faz com que a pessoa perceba esse momento que ela vive. E aí, o que você falou de se conhecer, a gente trabalha muito o autoconhecimento. Para você conhecer o outro e para você amar o outro, antes de mais nada, você precisa se conhecer e você precisa se amar. Que legal. Que legal. Tem uma coisa que é muito interessante, que é a decisão de fazer dar certo, né? Eu, por exemplo, sou casada há 19 anos. E nesse tempo, vai fazer 19 anos. E nesse tempo, uma coisa que eu tenho combinado com o Daniel é o seguinte: a gente sabe que vai ter época que vai estar complicado, para não falar outra palavra. Vai estar complicado. Mas a gente vai decidir passar por isso junto, né? E você conseguir enxergar a tempestade, o emaranhado, e você conseguir se enxergar lá do outro lado com a pessoa, te dá uma energia, né? Ou seja, qualquer tempestade passa, né? Não existe tempestade que dure para sempre, né? E é muito legal, porque quando você toma essa decisão, André, você tem o peso dividido, né? Porque quando você vai encarar uma situação sozinho, você vai carregar aquele fardo sozinho, é muito mais complicado do que quando você tem isso, essa parceria de, pô, vamos carregar isso aí junto, vamos dividir o peso dessa parada aí e vamos sair do outro lado. Legal. Tá, mas você deixa eu falar. Divide o peso e você multiplica a força, né? Tá, só que olha só, é muito mais fácil, no caso de vocês, por exemplo, e no meu caso também, eu tenho um relacionamento onde a gente conversa muito. Antes de ser marido e mulher, a gente é amigo. Então, assim, a gente tem aí um ganho, né? Porque a gente tem instituído que a gente é amigo. Beleza. Mas e no caso daquele casamento onde a decisão de dar certo ainda é de uma pessoa? Porque o despertar, ele normalmente vem de um dos lados. Ele até pode ter o outro sendo convidado e aceitando esse convite, mas ele normalmente tem um estalar
de um dos lados, ou do homem ou da mulher. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, o primeiro que acorda, o primeiro que diz chega, eu não quero mais viver na média, eu não quero achar que é normal a gente não se falar direito, eu quero viver um casamento onde existe carinho, amor, namoro, paixão, tesão, né? Porque, pelo amor de Deus, isso também faz parte, né? Ou se faz parte. Então, assim, beleza. Então, quando existe esse estalo de um dos lados, o que fazer? Quem acorda primeiro deve fazer o quê? Eu acho que quem acorda primeiro deve procurar ajuda. Acorda e fala, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não quero isso mais para mim. Ela saiu daquele momento da paixão, sabe? Aquele momento onde as emoções estão tomando conta e ela meio que colocou o pé no chão. Legal. Ela precisa procurar ajuda e ela precisa tomar da situação. Né? Isso, ela tomou consciência do que está acontecendo e a partir daí é partir para ação. Legal. Porque a mudança só vai acontecer no outro quando ele perceber que está acontecendo nela. Isso. Legal. Então, seria um primeiro passo, passo procurar ajuda e iniciar. Mas que ajuda pode ser essa, Bia? Olha, Adriana, a gente vou falar do quê? A gente trabalha com isso. Então, eu vejo no nosso programa um grande potencial de ajuda para essa pessoa. Por quê? Porque ela vai começar além de desmistificar essa coisa do casamento, a perceber tudo no relacionamento dela. Em que momento que ela vive, o momento que o parceiro dela vive, quem ela é, quem ele é, e como é que pode fazer tudo isso dar certo. Legal. Mas existem outros fatores que podem servir de ajuda, é lógico. Uhum. A percepção dela, se ela começar a voltar o olhar para o que tem de bom no relacionamento, eu acho que já é uma ajuda muito grande, sabe? Quando ela, assim do jeito que tá, não dá mais. Então, esses momentos de crise assim, mais forte, assim, normalmente a gente tem a tendência de só ver o que está ruim, só ver o que não está funcionando. A metade do copo vazio. Então, se ela começar a desenvolver um olhar aí por conta própria, mas peraí, vamos ver o que está bom nisso aqui. Tem alguma coisa de bom nisso aqui? Eu acho que isso dá uma ajuda, sabe? Eu acho que isso você já começa a perceber um outro cenário no seu relacionamento. Isso é importante. Porque o foco nesse cenário bom, nessa parte boa, é uma boa parte dessa mudança, é um pilar dessa mudança. É o que a gente fala assim, muito de você perceber por que você veio, por que você chegou até aqui, o que te trouxe até aqui, por que você está com essa pessoa. Não é porque agora você não está, você está chateada, você está com raiva, ele não está conversando com você, vocês estão dormindo virado pro... Não, o que te trouxe até aqui? Qual é essa trajetória? Porque também desperta esse sentimento de orgulho, de amor, de novo, de admiração. Porque casamento é baseado em admiração e respeito. Vocês falaram de duas coisas bem importantes. Primeiro, Bia, você falou sobre a questão de começar por você, de você se olhar, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade em fazer, né? Principalmente no relacionamento. Ai, como é bom apontar o dedo na cara do outro e dizer a culpa é sua, seu livramento. Se você tivesse feito tal coisa. Ai, como é bom, gente. A culpa é sempre dela. Né? Olha, gente, é muito bom. Tipo assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, entendeu? Então é o seguinte, você devia ter feito, você devia ter olhado, você devia ter cuidado, né? Então, assim, eu acho que isso que você trouxe, Bia, é muito importante. Primeiro é o olhar para si. Ok, nós somos um casal. 50% dessa bagunça é minha, né? Então, você começa a arrumar, de repente, a sua casa, né? Tô aqui, eu que sou visual, eu fico visualizando aqui. Você começa a arrumar a sua casa e, de repente, a casa do vizinho, daqui a pouco o vizinho tá sem graça de olhar para sua grama e ela tá verdinha, arrumadinha, aí ele vai começar a arrumar a graminha dele também. É um pouco disso, né? Exatamente. Legal. Agora, para a gente terminar, nossa, é porque, assim, né? Esse é um assunto que, se a gente pudesse, a gente ficava aqui 3 horas conversando, né? Adoro! A gente poderia fazer um workshop aqui só na conversa. Pilares importantes. Pronto. Mas, assim, para terminar, o que vocês percebem que faz a diferença no dia a dia? Porque não adianta, assim, todo dia a gente acorda e a gente sempre espera a segunda-feira, ou o início de mês, ou o início do ano. E quando a gente perde a segunda-feira, ou o início do mês, o início do ano, a gente fala, ufa,
só no próximo ciclo. Até lá pode tudo continuar igualzinho, né? Porque a mudança dá trabalho, né? Então, para vocês, assim, o que é primordial para se fazer já? Implementação rápida. Na melhoria do casal? Uhum. Eu acho que a principal coisa é fazer concessões. Uau. Pode ser, principalmente no momento de crise, sabe? Às vezes você quer ter só razão. Você quer sempre ter razão. Então, eu acho que se você começa a abrir pequenas concessões para que todas as pessoas envolvidas saiam ganhando, né? Que não saiam perdendo, sabe? Já tá valendo. A coisa já começa a andar. Isso aí. É aquela máxima do você prefere ser feliz ou ter razão. Então, no momento de conflito muito grande, eu acho que você abrir mão dessa razão aí em detrimento de uma melhoria, eu acho importante. Eu acho que você já começa a fazer uma diferença. E no início, cuidado assim que eu acho importante também é você ter um pouco de paciência, porque é um processo. Não é, vocês passaram por um processo para chegar num conflito grande, numa crise grande. Foram anos, então, né? Não vai ser num estalar de dedo. Vai começar a gerar ali um exemplo que vai gerar uma mudança no outro, vai gerar uma percepção, né? Então, ter a paciência, né, de você esperar, porque vai ser um processo de reconquista, às vezes, um processo de conquista do respeito. Às vezes você vai fazer algo e não vai ter o retorno que você espera, então não se frustre com isso. É verdade. É verdade, porque depois que cai a ficha, você fala, olha, vou começar hoje a ser diferente. Vou olhar para as coisas boas do meu casamento, vou me policiar para não fazer a coisa errada. Aí, de repente, você não está fazendo nada de errado e leva uma sapatada, né? Ah, tá vendo? A Bia e o Beto mandaram... Não adiantou nada. Não adiantou nada. A gente insiste muito pouco, né? Às vezes está faltando só um pouquinho para você começar a gerar essa mudança. Perfeito. Aí você pega e desiste por causa de uma porrada ali, você... Não, peraí, não, então não dá certo mesmo. Não, peraí, espera mais um pouquinho, porque é um processo. Perfeito. Ou seja, é preciso que você desvicie o meio, né? Porque, de repente, num meio onde o normal é se tratar mal, quando você não faz nada, fica neutro ou trata bem, aquilo não é nem percebido. Porque, você tem dinâmicas que, às vezes, estão criadas há 20 anos, ali há 10 anos, as pessoas se tratam da mesma forma, você começa a tratar diferente e vai demorar para cair a ficha para os outros. E o ambiente está tão poluído, muitas vezes, que você precisa desse trabalho de despoluição, né? É você fazer a faxina necessária para começar a ter controle sobre a bagunça, né? Uau! Uau, quantas fichas me caíram. Eu gostei do que você falou aí, justamente, você começa a arrumar o seu lado ali, você arruma o seu quintal, e às vezes o vizinho está tão inserido ali nos problemas dele que ele vai demorar para ver que, pô, peraí, mas nossa, arrumou o quintal, caramba, eu tenho que arrumar meu quintal. Pode demorar essa cair de ficha para, nossa, cara, mas olha... Boa. Ele não está fazendo o lado dele. Ele continua cuidando da casa. A culpa não é do vizinho que está arrumando o quintal. Ai, gente, que delícia conversar com vocês. Bom, eu tenho certeza que hoje a gente abriu algumas portinhas aí interessantes para as pessoas começarem a entender e ampliar o seu nível de consciência sobre si mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente, como coach, e nos nossos processos, a gente lida com várias coisas, né? São muitas variáveis envolvidas. E eu acho que você entender o poder que você tem sobre o ambiente e não menosprezar a sua influência, nossa, faz tudo ser transformado, né? Que comece pela gente, que a gente realmente resgate a decisão, porque não é o interesse em melhorar, a decisão fiel de mudar, de ser feliz junto. Fazer dar certo, apesar de. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, pela dedicação, por terem aceitado o convite de estar no fórum, por estarem à frente desse projeto que tem ajudado tantas pessoas a resgatarem os seus relacionamentos, mais do que isso, reestruturarem os seus núcleos familiares e, por isso, terem essa instituição
como a Bia falou, né? Tendo essa instituição como instituição de sucesso, de respaldo, como porto seguro de uma sociedade mais feliz. Então, que causa nobre, que lindo. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Viu? É um prazer ter vocês com a gente. Vai ser lindo. Vai ser lindo. É muito bom participar de um evento desse, de um fórum desse, com essa amplitude toda. E é um prazer pra gente. Uma honra mesmo. Obrigada. Honra ter vocês com a gente. Obrigada, Bi e Beto. Obrigada a você que esteve com a gente. Eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você tenha se inspirado a começar uma mudança que pode ser significativa e que eu tenho certeza que pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, um beijo enorme para você e a gente se vê em breve. Tchau, pessoal. Tchau, a gente se vê lá.